Matheus Pereira e a renovação de contrato que está emperrada. Trago também tudo sobre a chegada de Arroio a Belo Horizonte para assinar com o Cruzeiro, para completar chances de título, as chances de permanência na Série A do Brasileiro. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto para o giro de notícias em relação ao Cruzeiro, reforços sendo contratados. Luiz Sinisterra já se apresentou, inclusive já estreou, o Arroio chega a qualquer momento e o Cauã Moraes, contratado junto ao Atlético Paranaense por 9 milhões e 700 mil reais, chega para ser uma sombra para o William. Vale a lembrança de que o Fagner se machucou e ainda não tem data para seu retorno. Bora falar agora sobre as chances de título no Campeonato Brasileiro. Houve uma rodada importante, especialmente na parte de cima da tabela. Dos 4 primeiros colocados, só o Cruzeiro venceu, o que fez com que a Raposa aumentasse um pouco suas chances. Não dá para dizer que isso tornou o Cruzeiro favorito, pelo contrário. O Cruzeiro foi de 10,7% de chances de título para 13,3%. Já o Flamengo viu suas chances caírem de 44,4% para 41,6%, mas segue sendo o grande favorito. O Palmeiras mudou muito pouco, até porque o empate contra o Corinthians já estava dentro do prognóstico. Verdão variou de 37,65% para 37,85% para 37,83%. Os números são do espião estatístico do GE. Dessa maneira, dá para dizer que o Flamengo é o favorito ao título com 41,6%. O Palmeiras aparece em segundo com 37,83%. O Botafogo é o terceiro? Não, perdão. O Cruzeiro é o terceiro com 13,3%. O Botafogo aparece em quarto com 4,89%. O Bahia tem apenas 1,94% de chance. O Mirassol com 0,3% e o São Paulo com 0,1% são candidatos absolutamente improváveis à conquista do título. Quero falar também sobre a parte de baixo da tabela. O GE, o Globo Esporte, também calcula as chances de permanência na Série A do Brasileiro. E eu já começo com um dado importante sobre o Corinthians. Timão empatou mais uma vez, não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro e a distância em relação ao Z4 é de apenas 4 pontos. Apesar disso, segundo o GE, a chance de o Corinthians permanecer na elite do futebol nacional é de 92,9%. Confesso que me impressionei, achei um número bastante alto. Situação parecida à do Ceará, 92,1% de chance de permanência, o Grêmio aparece com 91,8%. O Vasco, que me parece bastante ameaçado, para o GE está numa situação mais tranquila, 83,9% de chances de ficar na primeira divisão. Coisa começa a engrossar mais para o Santos, 60,3% de chances, o Juventude tem apenas 33,9% de chances de permanecer, o Vitória 27,8%, o Fortaleza 17,1% e o Sport praticamente rebaixado com 8,9% de chances. Se o campeonato terminasse hoje, teríamos 3 times nordestinos caindo para a Série B. O recorde de presença na primeira divisão é de 5 times. Da atual temporada, 3 deles estariam caindo para a segunda divisão. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Kenny Arroio, atacante de 19 anos de idade, equatoriano, que pertencia ao Besiktas, já está em Belo Horizonte. O desembarque aconteceu nas últimas horas para que ele possa ser submetido a exames médicos para assinar contrato em definitivo com a Raposa. Operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. A verdade é que o Besiktas jogou com um prazo curto no futebol brasileiro para conseguir um reajuste em relação àquilo que a Raposa estava disposta a pagar. Inicialmente, tratativas de algo na casa dos 6 milhões de euros para que o Besiktas recuperasse o investimento feito no atleta que pertencia ao Independente Del Valle. O Besiktas recusou 6 milhões de euros, recusou 6,5 e o acordo foi fechado em 7 milhões de euros. Vale a lembrança de que a janela de inscrições se encerra nessa terça-feira e está tudo programado para que o Arroio tenha seu nome registrado no BID bem antes do prazo de fechamento. 4 reforços nos últimos dias da Raposa: Sinisterra, Arroio, Rian Guilherme e Cauê Moraes. Esse último lateral direito revelado no Palmeiras e que pertencia ao Atlético Paranaense. O Furacão recebeu o valor da multa rescisória de 9 milhões e 700 mil pago pelo Cruzeiro.
Hora de notícia importante sobre o Cruzeiro. Matheus Pereira, o grande craque do time, ainda não acertou a renovação do contrato. E o pior vem agora, não há pressa do jogador e de seu representante na extensão do vínculo que se encerra em 30 de junho. Por que a notícia é tão ruim? Como ele tem menos de um ano até o fim do contrato, já dá para dizer que a partir de 1º de janeiro, caso esse contrato não seja prorrogado, ele estará disponível para assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem render qualquer centavo ao Cruzeiro, na metade do ano que vem. Tratativas que existem há pelo menos 4 meses. Em julho, existia enorme otimismo do Cruzeiro em relação à prorrogação do vínculo. Cheguei a ouvir de um dirigente cruzeirense que estava tudo praticamente encaminhado. Houve um retrocesso e por agora dá para dizer que o empresário do Matheus Pereira admite a felicidade do jogador, mas assegura que não há pressa, não há motivo para acelerar esse processo. Não é o que pensam os dirigentes cruzeirenses, especialmente diante da grande fase do Camisa 10. A ideia era prorrogar esse vínculo o mais rápido possível, ainda que com um belo reajuste. O Matheus hoje ganha R$1.800.000 por mês. O jogador mais bem pago do Cruzeiro é Gabigol, que chegou de graça e por isso fatura R$2.400.000 mensais. Entre dirigentes do Cruzeiro, há a convicção de que não existe nenhuma chance de o Matheus Pereira assinar pré-contrato com outro clube do Brasil, deixando a Raposa de graça em julho. Se ocorrer de perder o atleta de graça, isso vai acontecer diante de alguma oferta estratosférica do exterior. Vale a lembrança de que o Matheus Pereira quase se mudou para o Zenit em janeiro. Na última hora foi a esposa dele quem determinou que o casal ficaria, até porque eles estavam esperando um bebê. É o segundo dia de descanso programado para os jogadores do Cruzeiro nesta semana, né? Afinal de contas, os atletas se reapresentam amanhã à tarde, depois de um fim de semana com boas novidades. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0, Flamengo e Palmeiras empataram e o time celeste, mesmo com jogos a menos, manteve, aliás, jogos a mais, né, do que os adversários diretos, manteve a vice-liderança e a ótima campanha que faz no Campeonato Brasileiro. A Universidade Federal de Minas Gerais, através do seu departamento de matemática e estatística, com as probabilidades do futebol, atualizou para 97,4% as chances de o Cruzeiro jogar diretamente a Libertadores, né, ou seja, ficar no G4 do Campeonato Brasileiro, e ainda 7,2% para 16%. Subiu nessa rodada com os tropeços de Flamengo e Palmeiras e a vitória do Cruzeiro, a chance de título nesta temporada. Lembrando que o Palmeiras tem jogos a menos contra Santos fora e Juventude em casa, e o Flamengo tem um jogo contra o Sport fora para fazer. Cruzeiro deve oficializar nas próximas horas a contratação ou as contratações, né? Um pacote de reforços estão chegando, além do Sinisterra, que já estreou no fim de semana contra o São Paulo. O Kenny Arroyo, jogador de 19 anos, um atacante colombiano, uma jovem revelação do futebol equatoriano, que saiu do Independente Del Valle para jogar no Besiktas, não teve tanta minutagem lá fora, desembarcou em Belo Horizonte nessa segunda-feira e já inicia a sua nova etapa da carreira como jogador do Cruzeiro. A gente destaca também as chegadas de Cauã, lateral direito que está vindo do Atlético Paranaense. O Cruzeiro pagou a multa rescisória desse jogador promissor, além do Rian Guilherme, volante, uma oportunidade de mercado, veio do Fortaleza, chegou na semana passada e está em vias também de ser oficializado. Em contrapartida, Lautaro Dias, 27 anos, 4 gols em 42 jogos na passagem pelo Cruzeiro que começou em 2024. Ele está sendo emprestado ao Santos, 1 ano e meio de contrato e ainda tem o passe fixado em 3,5 milhões de euros ao fim deste contrato por empréstimo. Agora o Cruzeiro vai se reapresentar na quarta-feira à tarde, mas vai ter ainda mais de 7 dias, né? São 8 dias até o jogo contra o Atlético. Volta nas quartas da Copa do Brasil e as vendas já começaram, aliás, já estão alavancadas. Cruzeiro celebrou nesse início de semana 95 mil sócios. Sócios 5 estrelas. Com o novo sócio você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca tempo, hein? Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Eu fecho com a informação das cabulosas que vão mandar no Independência no próximo domingo pela manhã o jogo de ida na decisão do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, depois de tirar o Palmeiras na semifinal.